Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. No Sagrado Evangelho de hoje, nós contemplamos essa passagem onde Jesus Cristo aparece àqueles discípulos que nós refletimos no dia de ontem, que eram os discípulos de Emaús, juntamente com os outros apóstolos. Veja que Jesus Cristo, entrando naquele lugar, a primeira coisa que ele vai fazer é transmitir a paz e vai dizer: "A paz esteja convosco." A paz é um fruto do Espírito Santo. Quando Jesus transmite a paz, ele está transmitindo justamente essa participação da vida divina. Por isso que a experiência com o ressuscitado traz ao nosso coração 2 coisas e ao intelecto aquilo que é essencial para conservar essas 2 primeiras coisas. Por isso que a experiência com Cristo nos traz paz, nos traz essa paz que faz com que nós permaneçamos tranquilos, mansos e humildes no caminho. Essa paz que é uma paz que vem do mais profundo do nosso coração, do nosso interior, porque diante de todas as circunstâncias que muitas vezes não são boas, que nos trazem algum tipo de sofrimento, essa paz que é transmitida por Cristo, ela sempre nos dá uma verdadeira segurança diante de todas as circunstâncias. Por isso que aquele que vive bem essa experiência com Jesus Cristo tem sempre esta paz, a paz que não passa, essa paz que é uma profunda tranquilidade e mansidão interior. Também no Sagrado Evangelho de hoje, nós vemos uma outra realidade, que é também um outro fruto do Espírito Santo, porque enquanto Jesus apareceu a eles e estava conversando com eles, o evangelista relata que eles ainda ali não podiam acreditar totalmente naquilo que estavam contemplando,
porque estavam muito alegres. Aqui veja que a alegria também é um fruto do Espírito Santo. A alegria é algo que brota depois da paz, porque uma vez que nós experimentamos a paz, essa alegria ela vem transbordar o nosso ser, preencher o nosso ser e transbordar do nosso ser, porque a alegria ela é um sinal daquilo que é a presença de Deus em nós, a certeza de estar no verdadeiro caminho. A alegria é aquela experiência de plenitude, uma experiência do reino dos céus já nesta terra. Por isso que nós precisamos ir adentrando nesse caminho de contato, de experiência com Jesus Cristo, para que nós possamos participar dessa verdadeira alegria, dessa verdadeira paz. Mas para isso, nós precisamos daquilo que é a graça fundamental para que nós possamos conservar a paz e a alegria. E essa coisa fundamental é o entendimento das Sagradas Escrituras. Por isso que o evangelista ali também vai dizer no Sagrado Evangelho, porque Jesus, ele falando sobre tudo aquilo que deveria acontecer com eles, citando os textos da Sagrada Escritura, como fez com aqueles discípulos de Emaús, foi dizendo que deveria se cumprir tudo aquilo que foi escrito sobre ele, que foi dito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o evangelista relata que então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Veja que nós precisamos dessa grande graça e é o próprio Cristo que nos concede isso, a graça do entendimento profundo das Sagradas Escrituras, porque somente quando nós alcançamos esse entendimento do texto sagrado, da Palavra de Deus, que nós vamos ser capazes de conservar a paz e a alegria no nosso coração. Porque uma vez que nós entendemos a Sagrada Escritura, nós começamos a perceber que aquilo que foi dito na antiguidade se manifesta, aquilo que foi profetizado na antiguidade pelos patriarcas e profetas, aquilo se manifesta e se realiza no próprio Cristo. E é assim que nós precisamos aprender a viver cada vez mais em nossa vida. Sermos capazes de verdadeiramente entender as Sagradas Escrituras, para que nós possamos permitir com que essa palavra viva, ela realmente nos alimente, porque a palavra é o pão diário, é aquele que é o pão da vida, que é o próprio Cristo. E uma vez que nós entendemos a palavra, nós conseguimos verdadeiramente experimentar a verdadeira paz e a verdadeira alegria e conservar essa paz e alegria no nosso caminho de seguimento a Jesus Cristo. Busquemos viver essa experiência para que assim possamos compreender bem as Sagradas Escrituras, para que possamos sempre ter essa experiência divina da paz e da alegria, da paz de ter a presença de Deus em nós e dessa alegria, dessa felicidade que é participação da felicidade do céu já nesta terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.